Centenas de toneladas de aço alemão sulcam a turfa úmida. Uma avalanche de metal cinzento rasteja com confiança rumo ao leste. Ao seu encontro, o silêncio absoluto. Um único monstro de fabricação soviética barra a estreita estrada de Toras na floresta. O tanque Kliment Voroshilov aguarda. Agosto de 1941. O setor de Leningrado estala, rompendo-se pelas costuras sob ataques constantes. A frente foi rompida. Uma coluna de tropas alemãs avança em marcha de deslocamento. O inimigo está seguro da total impunidade. O reconhecimento relatou estradas vazias. O erro da inteligência alemã será a sentença de morte para dezenas de vidas. À frente, jaz uma armadilha mortal. Uma estrada de terra estreita está imprensada entre obstáculos naturais. À direita, apodrece um pântano profundo. À esquerda, estende-se um lamaçal intransponível. Manobra impossível. Retirada inviável. O comandante do tanque soviético entende isso perfeitamente. Ele observa através da fenda estreita do visor triplex. A lente espessa distorce a luz pálida da manhã. Dentro da caixa blindada reina a penumbra. O ar é denso, pesado. Cheira a óleo lubrificante superaquecido, ao odor acre da pólvora queimada de combates passados e ao suor humano azedo. O rádio emite um estalido seco. A estática atinge os ouvidos com força. Através do chiado da frequência, surge a voz distorcida de um oficial do Estado-Maior. Rubin, a coluna passou pelo quadrado 7. Pare-os a qualquer custo. Entendido. Executando. O comandante solta a tecla rígida. O diálogo acabou. A ordem não admite discussão. A terra sob o casco de aço de muitas toneladas vibra levemente. O estrondo distante da artilharia pesada castiga a audição. 47 toneladas de aço ressonam, absorvendo a onda de choque. O metal zumbe. O comandante avalia a disposição. A aritmética da batalha iminente é desprovida de piedade. Um canhão de tanque. 5 tripulantes. Contra eles, a vanguarda mecanizada do inimigo. Dezenas de blindados. Centenas de soldados treinados. O cérebro do comandante trabalha de forma rápida e fria. Ele descarta as emoções. O medo paralisa e mata. Resta apenas o cálculo seco. Se esta linha cair, a avalanche de aço ganhará campo aberto. Não há reservas atrás deles. A estrada para a cidade estará totalmente desprotegida. O preço de suas vidas equivale ao tempo ganho. Minutos valem as vidas da infantaria na retaguarda. O ritmo da vibração no piso muda. O mecânico condutor aperta as alavancas de aço até os nós dos dedos empalidecerem. O motor trabalha em marcha lenta. O escape azulado denuncia a posição camuflada. O comandante toca o ombro do condutor com sua bota pesada. Desliga. O ronco do diesel cessa instantaneamente. Instala-se um silêncio opressor e antinatural. A floresta estanca. Nesse vazio, surge nitidamente um novo som. O ranger das lagartas, o guincho das rodas de apoio, o estalo da madeira quebrando. O som avança. O inimigo se aproxima. A distância encurta rapidamente. O artilheiro pressiona o rosto contra o protetor de borracha da mira. A ótica embaça com sua respiração intermitente. Ele limpa a umidade com o tecido áspero da manga. Os dedos agarram com força os volantes dos mecanismos de pontaria. O metal gela a pele. O municiador aguarda junto ao compartimento de munição. O pesado projétil unitário já está na culatra. O bloco está fechado. O projétil perfurante espera o alvo. A tripulação transformou-se em um único mecanismo. Homens tornaram-se apêndices do canhão, motores vivos da torre. Um som agudo atinge a placa de blindagem frontal. A tripulação estremece em sincronia. Os músculos se contraem à espera da explosão. Silêncio. Um galho seco de pinheiro caiu da copa e bateu no metal. Os nervos estão à flor da pele. A espera exaure, consome os recursos internos. O psicológico estala sob a pressão monstruosa da inevitabilidade.
Cada minuto na caixa apertada dura horas. O tempo adensa. O comandante respira fundo para estabilizar o pulso. O pânico mata antes do primeiro tiro. Ele percorre os homens com o olhar. Ninguém desvia os olhos. Todos entendem a tarefa. Não há ilusões. A pesada máquina soviética foi criada para romper fortificações. Os engenheiros projetaram uma reserva monstruosa de resistência. A espessura da blindagem torna o tanque invulnerável aos canhões padrão do inimigo. Mas agora, a máquina tornou-se uma bigorna, um escudo solitário no caminho da ofensiva. O som dos motores alheios aumenta, transformando-se em pressão física. A vibração passa pelo solo turfoso para as rodas e atinge o fundo do chassi. A poeira sobe acima do topo dos pinheiros. Uma névoa cinzenta rasteja pela estrada. As primeiras silhuetas escuras surgem através da neblina matinal. Formas angulares de torres, canhões curtos. O inimigo avança em formação cerrada. A distância entre as máquinas é mínima. Os alemães têm pressa. Não esperam um ataque frontal. O comandante enquadra o veículo líder na retícula. Os dedos pousam no gatilho. A distância cai. 800 metros. 700. 600. O canhão é capaz de atingir o alvo, mas o comandante hesita. Ele deixa a coluna entrar fundo na armadilha, permitindo que o inimigo alcance o trecho mais estreito. O artilheiro mal suporta a tensão. Alvo na mira. Espera. A voz soa seca. 500 metros. 400. O mecânico condutor do tanque alemão líder abre a escotilha de visão, expondo o rosto ao vento. 300 metros. A armadilha está pronta para fechar. À direita, a lama pegajosa. À esquerda, a água estagnada. É fisicamente impossível manobrar. Se o veículo líder parar, a coluna estancará. O saco de fogo está formado. O comandante trinca os dentes. A aritmética da morte exige precisão absoluta. Um ponto de fogo contra dezenas de alvos. O erro é inadmissível, pois daria ao inimigo a chance de manobrar. O primeiro tiro decide o desfecho da batalha. Ele dita o ritmo da carnificina. O projétil tem a obrigação de perfurar a blindagem frontal, detonar a munição e interromper o avanço. Dentro do tanque, a temperatura sobe. A respiração da tripulação aquece o ar confinado. O municiador mantém as mãos junto à culatra, pronto para ejetar o estojo escaldante e introduzir um novo projétil. O pesado bloco da culatra brilha com a graxa de fábrica. O casco metálico espera o recuo violento. A tensão atinge os nervos expostos. A pressão nas têmporas pulsa no ritmo dos motores alheios. O olhar do comandante está fixo no quadrado cinzento de blindagem na ótica. O dedo tira a folga do gatilho. A emboscada transformou-se em uma mola de aço comprimida. 250 metros. O ponto de não retorno foi ultrapassado. O inimigo entrou na zona de destruição garantida. Um espasmo muscular. O comando está prestes a saltar dos lábios. O silêncio antes do primeiro golpe pesa mais que chumbo. Camuflar 47 toneladas de metal é difícil. Esconder as arestas cortantes da torre entre as linhas suaves da floresta é quase impossível. Mas a tripulação o faz em silêncio. As pás cravam-se com um estalo na turfa seca. O solo resiste. Raízes de pinheiros seculares desafiam as lâminas das pás de sapa. O suor inunda os olhos, e gotas salgadas ardem na pele. As túnicas de algodão escurecem com a umidade, colando-se às costas. Os tanquistas cobrem metodicamente as lagartas de aço brilhante com terra úmida e cortam pesados galhos de abeto. A resina pegajosa suja as mãos. A folhagem verde é depositada em uma camada densa sobre a blindagem aquecida pelo sol. A silhueta do tanque pesado quebra-se, distorce-se e funde-se com a sombra densa do subbosque. A solução de engenharia para uma tarefa impossível está concluída. O monstro de aço
dissolve-se completamente na profundeza da floresta. A tripulação ocupa seus postos. As escotilhas pesadas fecham-se com um estrondo metálico. As trancas de aço rangem, isolando completamente os homens do mundo exterior. Começa a espera. As horas somam-se em uma eternidade viscosa. Dentro da cápsula blindada não há ar. Apenas uma mistura densa de vapores tóxicos de combustível diesel, o odor acre da graxa e a respiração quente. 5 homens dividem um volume minúsculo de espaço, sentados em uma caixa de ferro trancada. Os joelhos batem contra o estoque de munição. As costas roçam no metal frio. A temperatura sobe implacavelmente. O abafamento pressiona os pulmões como uma prensa. Respirar torna-se um esforço curto, intermitente e superficial. O silêncio castiga os tímpanos. Na floresta não há vento. Os pássaros se calam. Esse vazio ressonante pressiona o psicológico de forma mais terrível que o estrondo da artilharia. Um bombardeio traz uma ameaça palpável e dita ações simples. O silêncio da floresta enlouquece, deixando o homem cara a cara com seu próprio medo. As batidas do coração ecoam como golpes surdos nas têmporas. O sangue pulsa nos ouvidos. O cérebro desenha automaticamente imagens da morte. A blindagem frontal tem 75 milímetros de espessura, mas a ilusão de segurança é enganosa. Os tanquistas conhecem a dura verdade. O aço espesso salva de projéteis, mas não protege do medo animal. A morte encontrará um caminho pelas fendas de visão ou pelas aberturas de ventilação. A blindagem concede apenas um adiamento. 5 pessoas diferentes deixam de existir. O organismo vivo funde-se com a mecânica sem alma. O comandante torna-se os olhos do tanque. O artilheiro, seu sistema nervoso. O mecânico condutor transforma-se em músculos de aço. E o municiador no coração pulsante, bombeando projéteis pelas veias do canhão. Os mecanismos ditam o ritmo. Os corpos ajustam-se à geometria angular da máquina. O ângulo das costas, o giro da cabeça, o aperto firme nas manoplas. As palavras desaparecem. A voz não é mais necessária. A telepatia de combate entra em ação. Se o comandante muda minimamente o ângulo do ombro, o artilheiro corrige instantaneamente o setor de observação. O municiador coloca a palma calosa sobre a culatra, controlando o metal frio do cartucho. Um movimento fugaz substitui dezenas de gritos. Eles leem uns aos outros pela frequência da respiração e pela tensão das veias no pescoço. De repente, um estalo agudo. Um galho seco quebra-se sob um peso pesado lá fora. O som atinge os nervos como um golpe de chicote. O silêncio foi rasgado. O corpo do artilheiro reage antes do pensamento. O instinto precede a razão. Os músculos das costas contraem-se. O rosto enterra-se no protetor de borracha da mira telescópica. Os dedos cravam-se nos volantes de pontaria. O olho direito é ferido pela luz distorcida da ótica. O municiador transfere o peso do corpo para a perna da frente. A mão a 1 milímetro da bandeja. O segundo estica-se na eternidade. A ótica mostra uma floresta vazia. Nenhum movimento. Apenas a poeira cinzenta girando nos raios oblíquos do sol. A tensão cede, deixando um suor frio na coluna. Alarme falso. A floresta vive sua própria vida, mas a armadilha já está armada. A mola está comprimida ao limite. A máquina estancou em uma emboscada perfeita. A geometria da armadilha foi aferida ao milímetro. À direita, o lamaçal. À esquerda, a floresta pantanosa. A estreita fita da estrada jaz plana diante do canhão. O setor de tiro está limpo. A trajetória do projétil não encontrará obstáculos.
É a pura matemática da aniquilação. O tanque está posicionado em um ângulo ideal, com as placas frontais prontas para receber o golpe com a máxima probabilidade de ricochete. Engenheiros passaram meses calculando esses graus de inclinação. A tripulação usa-os para sobreviver. A imobilidade retorce as articulações. Mudar de posição é proibido. Qualquer som denunciaria a posição. O choque de uma bota contra o piso ecoaria por metros, com o casco funcionando como um ressonador gigante. Os homens suportam. A dor nas pernas torna-se um ruído de fundo. No primeiro plano, resta apenas a fenda do triplex. O mundo reduziu-se a um pedaço de estrada empoeirada por onde a morte passará em breve. O comandante não desvia o olhar. Água. O rádio-operador estende um cantil amassado. O comandante molha a garganta ressecada. A água tem gosto de ferro e borracha velha. Ele devolve o cantil com movimentos econômicos. Gestos desnecessários foram abolidos. A energia é poupada para o esforço principal. O sol sobe e o metal começa a transferir o calor para o interior. A cápsula transforma-se em um forno. O ar engrossa. Grandes gotas de suor acumulam-se nas sobrancelhas do artilheiro, mas ele não as limpa. As mãos estão ocupadas. O suor arde no olho e ele pisca para expelir a umidade. A mira precisa estar limpa. A ótica não perdoa erros, e o preço do erro são 5 vidas. O coração mecânico da máquina cala-se. 12 cilindros esperam a ordem. 47 toneladas estancadas. A corda está esticada. A neblina matinal rasga-se em farrapos cinzentos. Da baixada surgem as caixas de aço angulares. A vanguarda da Wehrmacht avança com uma confiança insolente. Motores a gasolina rugem, preenchendo a floresta com um zumbido grave. Lagartas largas moem os troncos da velha estrada. Nas torres cinza escuro, as cruzes brancas sobressaem. O inimigo move-se em uma coluna monolítica, com uma distância criminosamente pequena entre os veículos. Os tanquistas alemães sentem-se donos da terra. As escotilhas de comando estão abertas. Oficiais observam calmamente a floresta com binóculos. Não esperam resistência. O ímpeto ofensivo os cega, e o erro do reconhecimento logo será pago com sangue. A estrada é uma estreita fita de madeira lançada sobre um pântano podre. Sob os troncos, o lamaçal de turfa chapinha. À direita, a água morta coberta de lentilha d'água. À esquerda, uma trepidação viscosa onde árvores apodrecem. A mecânica da emboscada é primitiva e impecável. O adversário trancou a si mesmo em um corredor natural. Um passo fora da estrada significa a perda do equipamento. A máquina afundaria até a torre. A manobra é impossível. O retorno, inviável. A coluna só pode seguir em uma direção. Diretamente para a retícula da mira soviética. Dentro do tanque camuflado, o tempo para. O ar é tão denso que poderia ser cortado. O artilheiro prende a respiração. Seu olho fundiu-se ao ocular. A escala do telêmetro desliza sobre a silhueta do tanque líder. 300 metros. 250. 200. O coração bate com uma força que ecoa nas têmporas. A mão do municiador agarra a alavanca da culatra. O metal escorrega no suor pegajoso. O silêncio no compartimento de combate pressiona mais que a blindagem. Cada segundo de espera queima o psicológico. O comandante calcula a velocidade do alvo e o ângulo da blindagem inimiga, esperando o momento ideal. Se golpear cedo, a coluna recua. Se atrasar, o líder escapa do saco de fogo. A armadilha deve fechar-se hermeticamente. Perfurante. A voz do comandante soa abafada, sem emoção. Pronto. No líder. Sob a torre. Fogo. O artilheiro aciona o gatilho de forma brusca. O impulso elétrico atinge a espoleta. Clarão. O interior da torre é iluminado por uma luz amarelo-venenosa. A carga detona com um rugido.
A pressão dos gases empurra o projétil pelas raias do canhão. 47 toneladas estremecem com um recuo selvagem. A culatra recua com um estrondo, quase atingindo os homens, enquanto os recuperadores guincham ao anular a energia cinética. O estojo de latão fumegante salta da culatra e bate na bandeja metálica. O gás da pólvora sufocante preenche a cabine. O projétil de 76 mm percorre a distância em frações de segundo. Impacto direto. O estrondo abafa o rugido dos motores. O aço soviético rasga a blindagem frontal da máquina alemã com um guincho nauseante. O projétil atravessa a proteção e detona no compartimento de combate. A torre do tanque líder salta e estanca torta. Das escotilhas, uma chama alaranjada jorra sob pressão. Fumaça preta e espessa encobre a estrada. A máquina para bruscamente. A lagarta direita solta-se e deita-se sobre os troncos como uma serpente morta. O ferro em chamas bloqueia a estrada. A armadilha fechou. A ofensiva da elite da Wehrmacht transforma-se em caos. O condutor do segundo tanque pisa nos freios em pânico. A máquina desliza e colide contra a carcaça em chamas do líder. Os blindados seguintes tentam parar às cegas. Ranger de metal, estalo de madeira, gritos de comando. Uma onda de medo corre pela coluna. Estão imprensados em uma faixa de terra firme no meio de um pântano fatal. As torres alemãs giram freneticamente. A ótica procura o alvo e encontra a silhueta baixa do gigante desconhecido na orla da floresta. Comandos latidos em alemão rasgam o éter. Os canhões giram. Salva. O ar uiva com o aço voador. Os projéteis atingem o alvo com precisão. Dentro da máquina soviética instala-se um inferno. Um estrondo contínuo castiga os ouvidos. As paredes estremecem com os impactos. Fuligem e tinta lascada caem sobre os tanquistas, mas o metal aguenta. Os projéteis de 50 mm são impotentes contra a blindagem ultra espessa. A energia cinética desintegra-se em faíscas. Os projéteis ricocheteiam com um uivo vibrante, decepando o topo dos pinheiros. A elite alemã deixa no aço soviético apenas moças rasas. A consciência da própria impotência paralisa o inimigo. Suas armas não funcionam. Os projéteis saltam do obstáculo insuperável. E o obstáculo está vivo. Na fumaça acre, o municiador esfolia as mãos contra o metal quente, introduzindo um novo projétil. O bloco da culatra range, trancando o canal do canhão. O mecanismo da morte trabalha sem falhas. O artilheiro limpa o sangue do rosto e enquadra a próxima caixa cinzenta. Sem manobra para o inimigo, começa a aniquilação metódica. O mecanismo foi acionado. O tanque soviético mói a coluna alemã, trancada na estrada de Toras. A distância é mortalmente pequena. Começa uma linha de montagem implacável da morte. O municiador trabalha no limite humano. Seus movimentos tornaram-se puro automatismo muscular. Passo, agarre, impulso, introdução, clique. O artilheiro enquadra. Fogo. O canhão dispara sem interrupção. Cada clarão queima o oxigênio restante. Gases da pólvora adensam-se no espaço apertado. O ventilador é incapaz de lidar com a carga. A fumaça corta os olhos e queima os pulmões. A temperatura ultrapassa os 50 graus. O suor sujo escorre pelos rostos fuliginosos. As túnicas estão encharcadas e cheiram a óleo queimado. Mais um projétil perfurante deixa o canhão. Impacto direto. O segundo veículo alemão inflama-se como uma tocha. As chamas devoram o metal. A tripulação inimiga tenta abandonar a caixa em chamas, mas o rádio-operador o ceifa com a metralhadora coaxial. Rajadas curtas e cruéis atingem os alvos. Homens caem sobre a turfa, sem emoções, sem piedade desnecessária. É apenas um trabalho pesado, infinitamente sujo, que precisa ser executado até o fim. Lá fora, a morte fustiga sem parar a espessa blindagem do gigante soviético. Os artilheiros alemães se recuperam do choque inicial.
mobilizam forças às pressas e despejam uma barragem histérica de dezenas de canhões. Projéteis de 50 milímetros atingem como granizo o glacis inclinado, as laterais planas e a torre fundida. O estrondo é absolutamente insuportável. Impactos poderosos sacodem as 47 toneladas de aço monolítico. Uma vibração terrível castiga os ossos através dos assentos rígidos. Os tímpanos estouram. Um fino fio de sangue quente escorre dos ouvidos do comandante, mas ele não dá a mínima para o ferimento. O projeto de engenharia dos projetistas soviéticos enfrenta um duro batismo de fogo. A blindagem ultra-espessa suporta uma pressão sobre-humana. Os projéteis de aço golpeiam com fúria, mas o metal laminado resiste com firmeza. O aço ressoa surdo, retorce-se, e da superfície saltam, com estalos secos, a tinta verde e a fuligem. Dentro da máquina, do teto baixo, chovem lascas incandescentes de blindagem, o efeito de estilhaçamento interno. Elas cravam fundo na pele exposta do pescoço e das mãos. Os tanquistas ignoram a dor completamente. Dor significa que a vida continua. Mais um disparo preciso. O terceiro tanque inimigo perde a torre com um rangido ensurdecedor. Uma poderosa explosão interna da munição alemã o despedaça por dentro. Pedaços rasgados de aço alheio voam por dezenas de metros. A estreita estrada de toras transforma-se rapidamente em um cemitério intransponível de metal em chamas. De repente, o ritmo preciso da batalha se quebra. O pesado estojo de latão não é ejetado da culatra após o disparo. O bloco da culatra trava de vez. O extrator de aço escapa do aro do cartucho. Falha crítica. O canhão silencia subitamente. Ocorre um segundo terrível de hesitação. O silêncio dentro do tanque fere os ouvidos mais do que as explosões. Lá fora, um granizo denso de chumbo golpeia a torre ferozmente. O inimigo sente a fraqueza instantaneamente. O fogo se intensifica. Os impactos dos projéteis tornam-se muito mais frequentes. A armadilha de aço ameaça transformar-se em uma vala comum. "Pane!" grita o municiador com voz rouca entre tosses. "Bate nessa porra! Rápido!" ruge o comandante, sem tirar os olhos do periscópio. O tempo se comprime em um único nó tenso. Não há de onde esperar ajuda. A ferramenta de extração está no suporte, mas demoraria demais para pegá-la. Os segundos perdidos custariam a vida de toda a tripulação. O municiador se lança contra a culatra do canhão, que está em brasa. O metal pesado fumega. Ele golpeia o estojo quente travado com toda a força das mãos nuas. Primeiro golpe. Segundo golpe. A pele das palmas queima instantaneamente, formando bolhas. O cheiro nauseante de carne queimada mistura-se ao bafo da pólvora. Uma dor aguda atravessa o corpo até os ossos, paralisando o sistema nervoso. Ele descarta os reflexos com ódio. A vontade humana agora supera a força do aço. A fisiologia vence a mecânica que falhou. O terceiro golpe devastador expulsa o latão entalado. O estojo quente cai com um estrondo metálico no piso estriado, queimando as pernas através das botas. O caminho está livre novamente. Com as mãos sangrando e terrivelmente queimadas, o municiador agarra às cegas um novo projétil de 15 quilos. Ele o soca para dentro do cano com uma força descomunal. O bloco da culatra bate seco, selando o destino. Pronto! Fogo! Mais um projétil perfurante ruge em direção ao alvo. A quarta máquina de combate alemã estanca com a lateral perfurada de lado a lado. A carnificina brutal continua no mesmo ritmo. A sobrecarga física da tripulação atinge um nível crítico. Os corpos exaustos trabalham no limite da exaustão total. Cada giro pesado dos volantes de pontaria exige agora um esforço sobre-humano. Cada novo carregamento é como levantar um peso morto dentro de um forno escaldante sob um terremoto contínuo. A tripulação funde-se à enorme máquina em um único e desesperado impulso de sobrevivência.
Eles não pensam em heroísmo. Executam a tarefa metodicamente, de forma dura, seca, sem direito a um único erro. O mundo exterior reduziu-se ao retículo estreito da mira telescópica. A coluna blindada inimiga tenta revidar desesperadamente. Os alemães atiram, esperando por um golpe de sorte. Mas a sorte, hoje, está totalmente do lado da blindagem soviética. Dezenas de impactos fundem-se em um único estrondo contínuo. O tanque pesado treme, mas permanece firme, como se estivesse fincado no chão. Ele criou raízes na terra úmida, tornando-se uma rocha intransponível no caminho do fluxo de aço alemão. O atirador limpa com raiva o suor sangrento da testa com a manga. O olho inchado cola novamente no protetor de borracha da ocular. Novo alvo. Novo disparo preciso. A engrenagem implacável da morte atinge a velocidade máxima. As máquinas alemãs queimam uma após a outra, iluminando a floresta escura com uma luz carmesim sinistra. A queda do mito da invencibilidade alemã ocorre com um rangido ensurdecedor. Dezenas de carcaças em chamas bloquearam de vez a estrada florestal. A elite das tropas blindadas da Wehrmacht sangra no pântano lamacento. Os ataques frontais quebram-se contra os 75 milímetros de aço temperado. O inimigo finalmente percebe a futilidade dos ataques diretos e muda a tática bruscamente. Os canhões leves são impotentes. Os alemães trazem às pressas seu último e mais pesado argumento: os canhões antiaéreos de 88 milímetros. Esses canhões colossais foram criados para destruir bombardeiros em alta altitude. Agora, seus canos longos baixam para o fogo direto. As guarnições trabalham com uma velocidade fanática. A ótica alemã encontra a silhueta imóvel e crivada de impactos do tanque soviético, que se destaca contra a floresta por uma coluna de fumaça e fuligem. O impacto. O primeiro projétil de 88 milímetros choca-se contra a torre. Não é um ricochete cego de projéteis leves. É um martelo cinético de força monstruosa. 47 toneladas de metal estremecem, deslocando-se para trás sobre a turfa escorregadia. A blindagem resiste, mas dentro do compartimento de combate, instala-se instantaneamente um inferno. A tripulação é arremessada contra as anteparas de aço. A onda de choque cai como uma prensa pesada. O ar dentro da cápsula comprime-se bruscamente e golpeia os tímpanos. O som externo desaparece. O mundo afoga-se em um apito agudo e vibrante. Sangue escuro jorra do nariz e dos ouvidos do comandante. Ele sacode a cabeça furiosamente, tentando afastar a névoa turva. Os olhos não conseguem focar. O lado interno da blindagem cobre-se com uma rede de microfissuras. Fuligem incandescente espirra pela cabine apertada, cravando-se na pele do rosto e do pescoço. Antiaérea! À direita, 2 horas! Grita o atirador. Ele não ouve a própria voz. Apenas sente o gosto salgado de sangue nos lábios partidos. Explosiva! Fogo! Ruge o comandante, agarrando o atirador pelo ombro com força. Começa um duelo brutal de exaustão. O municiador trabalha em estado de semiconsciência. Suas palmas são uma ferida sangrenta contínua, causada pelos estojos em brasa. Ele range os dentes até estraçalhar o esmalte. Agarra às cegas o pesado projétil de alto explosivo. Os músculos das costas rompem-se com o peso. A culatra range vorazmente, engolindo a morte. O disparo. A torre pesada estremece com o recuo. O contra-ataque atinge o alvo com perfeição. O projétil explosivo soviético detona bem diante do escudo blindado do canhão antiaéreo. Terra úmida, metal retorcido e os corpos despedaçados dos artilheiros alemães voam pelos ares. A primeira guarnição foi varrida da face da terra, mas o inimigo não para. Um segundo canhão antiaéreo, mais à direita, já consegue girar e abrir fogo. Novo impacto monstruoso na lateral esquerda.
A luz dentro do tanque apaga-se de vez. A fiação interna foi cortada. Uma escuridão densa cobre os homens sufocados e atordoados. Uma fumaça acre corrói os pulmões. O exaustor foi destruído por um estilhaço. Não há mais o que respirar. Os tanquistas sufocam em uma tosse seca, mas suas mãos agarram os mecanismos com força total. Na escuridão, iluminada apenas pelo brilho carmesim da culatra incandescente, a torre gira em direção à nova ameaça, com o uivo forçado dos mecanismos manuais. O segundo projétil explosivo transforma a posição alemã em uma cratera fumegante. A crise da artilharia foi temporariamente superada. A tensão não diminui. Enquanto ocorria o duelo de calibres pesados, sob a proteção da fumaça, a infantaria rastejou para a frente. Sapadores. Profissionais do combate aproximado, carregados de feixes de granadas e minas magnéticas. A tarefa deles é chegar perto, explodir as lagartas ou lançar cargas moldadas sobre a grade do motor. Elas rastejam silenciosamente pela lama viscosa. Metro a metro, entram na zona morta, onde a visão do periscópio não alcança. O tanque está cego em um raio de 15 metros diretamente sob o próprio canhão. A ameaça torna-se crítica. O operador de rádio sente a aproximação por puro instinto. Através da fresta da metralhadora de proa, nota um movimento borrado. Uma silhueta cinzenta ergue-se da água suja a apenas 10 metros. O sapador alemão ajoelha-se com confiança, preparando o feixe de explosivos para o arremesso mortal. Não há tempo para relatórios. O radiooperador esmaga o gatilho da metralhadora. A arma dispara uma rajada implacável. Balas pesadas perfuram o peito do sapador, uma fração de segundo antes do arremesso. O corpo do alemão é arremessado para trás. O feixe de granadas cai das mãos mortas diretamente no lamaçal. Uma explosão poderosa levanta uma parede de água suja contra a blindagem frontal. Em seguida, mais 2 soldados surgem da névoa, correndo para a zona morta. "Infantaria à frente!" ruge o radiooperador. Ele não solta o gatilho. Uma rajada curta, e um cai de cara na turfa. A segunda rajada atinge o outro, que desaba sobre os troncos. Os acessos estão cobertos de cadáveres. A zona morta foi limpa de forma fria e metódica. Segundos antes da destruição, o sistema de defesa funcionou perfeitamente. O epicentro da batalha transforma-se definitivamente em um caldeirão do inferno. O tanque soviético é atingido continuamente por rifles antitanque, morteiros e canhões leves sobreviventes. O rufar da morte não cessa. A blindagem está coberta de crateras e sulcos profundos, parecendo uma paisagem lunar crivada por meteoritos. Mas permanece monolítica. A invulnerabilidade foi provada com sangue. Os homens dentro da caixa de aço balançam no limite da consciência. Seus cérebros sofrem concussões pelos contínuos impactos acústicos. Os estômagos contraem-se de náusea. Os olhos estão turvos pela fumaça. Cada respiração é uma dor dilacerante no peito. Mas a máquina está viva. O peso pesado soviético continua seu trabalho, no silêncio interno ensurdecedor da concussão, apoiando-se em reflexos puros, a tripulação mantém um fogo fatal. A batalha diminui. O rugido dos canhões desaparece lentamente, dando lugar ao zumbido pesado de um incêndio generalizado. A floresta queima. Uma fumaça preta cobre a terra como um véu impenetrável. Instala-se um silêncio estranho, interrompido apenas pelo estalo da madeira e pelas explosões secundárias de munição. A estrada transformou-se em uma pira funerária para a elite da Wehrmacht. O saco de fogo funcionou com precisão implacável. O resultado do massacre supera qualquer cálculo tático. No trecho estreito da estrada, dezenas de tanques alemães queimados permanecem imóveis. A coluna foi destruída pela prensa de aço de um único ponto de fogo. Máquinas com cruzes brancas transformaram-se em montes de metal incandescente. Torres arrancadas jazem na água do pântano. O inimigo está quebrado. Uma única máquina parou o fluxo mecanizado. Uma única tripulação triturou uma unidade inteira.
Isso não é coincidência. É um cálculo matemático seco, multiplicado pela resistência extrema dos homens. O gigante soviético permanece imóvel em sua posição. 47 toneladas de aço esfriam lentamente. O tanque está desfigurado. A tinta verde foi queimada ou arrancada pelos impactos. O metal bruto está coberto por fuligem e manchas de chumbo. Nas chapas frontais e na torre, abrem-se crateras profundas, as marcas de 135 impactos diretos. 135 golpes brutais, cada um dos quais seria fatal para qualquer outra máquina desta guerra. O inimigo tentou, metódica e desesperadamente, abrir essa caixa de aço. A blindagem resistiu. O equilíbrio de engenharia entre peso e proteção provou sua superioridade. O tanque parece um asteroide crivado por meteoritos. Moças sobrepõem-se a moças. Cortes de metal arrancado brilham através da fuligem. A proteção está esfolada e retalhada, mas não foi perfurada nenhuma vez. Nenhum projétil superou o último milímetro do aço soviético. Dentro do compartimento enfumaçado, os homens recobram os sentidos. O comandante olha pelo periscópio rachado. A ótica sobreviveu por milagre, embora coberta por uma teia de fissuras. Ele observa o panorama de destruição. As mãos do atirador repousam sem forças nos volantes. O municiador está sentado sobre uma caixa vazia, olhando para suas palmas queimadas. A tensão libera lentamente os músculos. O campo de batalha é deles. De repente, a estática se quebra. O risco retorna. Atrás da carcaça de um tanque líder em chamas, uma sombra move-se. Uma máquina alemã sobreviveu. O motorista inimigo conseguiu dar ré a tempo e se esconder. A torre do sobrevivente gira lentamente. O cano curto busca a silhueta desfigurada do peso pesado soviético. Um clarão ofuscante. O canhão alemão dispara a queima-roupa. O projétil percorre a curta distância com um uivo estridente. Impacto direto na face direita da torre. 47 toneladas de metal estremecem novamente. Um feixe de faíscas espirra para todos os lados. O projétil ricocheteia com um estrondo e sobe ao céu. Mais uma moça é adicionada às 100 anteriores. O inimigo cometeu um erro fatal ao revelar sua posição. A reação da tripulação é instantânea. Sem pânico, apenas o automatismo frio de sobreviventes. Referência 1. Atrás do que está em chamas. Perfurante. A voz do comandante corta o ar. As mãos do municiador, por puro reflexo, agarram o projétil. Os músculos esquecem a dor. Golpe seco na culatra. Pronto. O atirador crava o olho no retículo turvo. Os volantes giram com velocidade sobre-humana. Fogo. O tanque estremece com um recuo devastador. O contra-ataque não deixa chance de salvação. O projétil perfurante soviético arranca a torre alemã do anel. Uma explosão interna coloca o ponto final no duelo. O gigante de aço estanca novamente, envolto na fumaça de seu último disparo. Agora, instala-se o verdadeiro silêncio da morte. A conta de ferro está fechada. O silêncio desaba sobre a tripulação. A adrenalina esvai-se, deixando um vazio exaurido. Os corpos tornam-se pesados como chumbo. Os músculos tremem descontroladamente. Nos ouvidos, há um apito contínuo. O ar é uma mistura de pólvora, vapores de metal e suor acre. A temperatura cai e as túnicas encharcadas grudam nas costas como uma compressa fria. Através do periscópio, o comandante observa a estrada. Lá, a morte queima. Dezenas de tanques alemães bloqueiam o caminho para o leste. O inimigo foi destruído por suas mãos sujas e queimadas. Dentro da blindagem, não há lugar para triunfo. Apenas a consciência surda de um trabalho pesado concluído. A mente busca âncoras para não despencar na loucura. Eles sobreviveram onde a sobrevivência era impossível. Quando a matemática falha, surge uma fé cega. O municiador, inconscientemente, acaricia um rebite frio na culatra do canhão, sua divindade pessoal. O radiooperador aperta uma carta velha no bolso. Pensamentos sobre o lar não são fraqueza.
são o cabo de aço que os prende à realidade. Eles tornaram-se um único mecanismo com a máquina, mas permaneceram humanos. E a carne agora exige o pagamento pelo horror suportado. De repente, a imagem estática do torpor interno se estilhaça. O perigo pulsa nas entranhas. Um inimigo invisível desfere um golpe brutal. Monóxido de carbono. Os resíduos da queima da pólvora acumularam-se silenciosamente no compartimento de combate, envenenando o sangue sem alarde. O atirador arqueja pesadamente. Seus ombros sofrem espasmos antinaturais. Os dedos perdem o contacto com os volantes de aço dos mecanismos. Ele desaba lentamente, como um fardo morto, direto no piso antiderrapante da torre. A cabeça bate com um baque surdo contra a culatra do canhão. A consciência se esvai instantaneamente. A hipóxia cerebral atingiu o ponto crítico absoluto. Morre asfixiado no ventre de aço do próprio tanque é um desfecho comum em combates pesados. Os instintos do comandante, porém, não admitem fadiga. Ele se lança bruscamente em direção ao companheiro caído. Mãos rudes agarram o atirador pelo colarinho da farda encharcada. Um solavanco poderoso para cima. O corpo pende inerte em seus braços. Segura ele! O municiador agarra os ombros moles. O comandante esbofeteia o rosto do atirador com força brutal. Uma vez. Duas. Os golpes são estalados, pesados. Não é crueldade. É o único meio de reanimação bruta disponível. A dor física aguda tem a obrigação de arrancar o homem do nada tóxico. O terceiro golpe racha o lábio, vertendo sangue. O atirador puxa o ar contaminado num espasmo, com um estertor. Ele explode em uma tosse terrível, latida. Os olhos giram sem sentido sob as pálpebras cobertas de fuligem. Respira! Respira devagar! A voz do comandante soa abafada, como se viesse debaixo de uma camada de terra úmida. O atirador cospe um coágulo de saliva escura no chão. A consciência retorna com relutância. Ele assente fracamente. Está vivo. O comandante encosta-se pesadamente na blindagem fria. É hora de checar os mecanismos. É hora de checar os homens. Tripulação, relatório. As palavras caem pesadas, como blocos de chumbo. Não é uma chamada regulamentar. É a confirmação do fato da existência. Motorista, pronto. Vem lá de baixo uma voz rouca. O condutor soltou pela primeira vez as mãos travadas por cãibras das alavancas de aço. Rádio, inteiro. Municiador, em ordem. O municiador mente, escondendo instintivamente atrás das costas as palmas das mãos queimadas, cobertas por bolhas terríveis. Atirador, vivo. As vozes soam rascantes, extremamente secas. As cordas vocais foram castigadas pela fuligem. O diálogo é intermitente. Cada palavra exige um esforço físico colossal. A chamada terminou. 5 homens. 5 seres exaustos, atordoados e surdos, confinados em 47 toneladas de metal ferido. O comandante puxa um maço de cigarros amassado. Os dedos tremem levemente. Ele leva tempo para arrancar uma faísca do isqueiro. Uma fraca chama amarela ilumina os rostos sujos, mascarados pela fuligem. Ele dá uma tragada profunda. A fumaça amarga do tabaco parece oxigênio puro diante do sufoco da pólvora. Ele passa o cigarro em silêncio para o municiador, que o pega com 2 dedos trêmulos. Eles fumam em rodízio, em silêncio. Um ritual severo de sobreviventes. Do lado de fora, o metal em chamas estala surdamente. O caminho está bloqueado por um escudo de ferro. O preço dessa barreira são nervos calcinados e um psiquismo permanentemente mutilado. Eles estão sentados na penumbra, cercados por dezenas de estojos de munição deflagrados. O vazio torna-se sua nova e única realidade. Longe, no oeste, desenrola-se outra frente, a de papel. Prússia Oriental. A máquina burocrática da Wehrmacht, perfeitamente ajustada, sofre uma falha crítica. Sobre a larga mesa de carvalho, repousa uma folha padrão de papel grosso. Um relatório seco vindo da linha de frente.
As letras pretas do texto datilografado registram a catástrofe. A matemática da Blitzkrieg alemã foi impiedosamente quebrada. Os comunicados de vitória esperados foram substituídos por listas intermináveis de blindados destruídos. Os números das perdas chocam os estrategistas de Berlim. Os aparelhos de criptografia cospem boletins alarmantes sem parar. As fitas de teletipo rastejam como serpentes brancas sobre a madeira polida. No amplo gabinete do quartel-general de campo do grupo de exércitos, o ar pesado está saturado pela fumaça de tabaco acre. O canhoneio distante faz as vidraças tremerem surdamente. O som das explosões golpeia metodicamente os nervos retesados do generalato. Sobre a mesa comprida está estendido um mapa topográfico detalhado do setor de Leningrado. As setas vermelhas predatórias das cunhas de blindados alemães, que antes cortavam o espaço com confiança, agora batem contra um único ponto estático. Naquela estrada de troncos em meio ao pântano, um inabalável prego de aço soviético foi cravado a marteladas. A atmosfera no quartel-general está tensionada ao limite. Oficiais do Estado-Maior vasculham freneticamente os boletins operacionais. Os colarinhos das fardas rígidas estão desabotoados. O plano ideal de uma ofensiva massiva está se esgarçando pelas costuras. A razão da parada imprevista não cabe na lógica formal da doutrina militar alemã. A superioridade técnica sofreu uma falha brutal. Perdas confirmadas da vanguarda. Dezenas de blindados incinerados. O coronel lê secamente o criptograma. Sua voz falha, saindo aguda. Ele amassa nervosamente a cópia do relatório no punho, transformando o papel oficial em lixo. Motivo do atraso? Uma bateria antitanque pesada russa bem camuflada? Um campo minado intransponível? O general grisalho apoia-se pesadamente com ambas as mãos na mesa. Os nós dos dedos ficam brancos de tensão. Ele se recusa categoricamente a acreditar nos números secos das perdas. Negativo, Herr General. A estrada foi totalmente bloqueada por um único tanque pesado de design desconhecido. Convoquem a aviação de assalto. Imediatamente. Arrasem essa caixa com bombas de 1000 quilos. A aviação é absolutamente impotente na densa massa florestal. A máquina fundiu-se ao terreno. Nossos canhões antitanque padrão de 37 e 50 milímetros não perfuram a blindagem soviética. Foram registrados dezenas de impactos diretos. Os projéteis ricocheteiam inutilmente na torre. O tanque continua a disparar com precisão letal. A coluna foi dizimada. O oficial do Estado-Maior rasga uma folha de papel com força incontrolável. O estalo seco do papel rasgando parece mais alto que os disparos de canhão lá fora. O pânico rasteja, lenta, mas firmemente, para dentro das mentes pedantes dos comandantes. Não é apenas uma derrota tática local na floresta. É o colapso ensurdecedor do mito fundamental da superioridade técnica. O problema sai rapidamente do controle rígido do Estado-Maior. A ameaça cresce de baixo, das trincheiras. Tanquistas alemães de elite sabotam abertamente as ordens diretas do comando. Veteranos calejados das campanhas da França e da Polônia, acostumados a vitórias fáceis, recusam-se terminantemente a avançar em um ataque frontal. O medo diante do monstro de aço invulnerável paralisa o ímpeto ofensivo. Os soldados da Wehrmacht dão ao desconhecido tanque pesado apelidos sombrios e místicos. Nas trincheiras sujas, nasce a lenda de uma máquina diabólica, um fantasma de aço que suporta friamente centenas de impactos diretos e incinera metodicamente as fileiras alemãs. O colapso psicológico das tropas de elite torna-se o fator mais crítico. O exército perde o ritmo de forma irreversível. E a perda do ritmo de manobra significa o fracasso inevitável de toda a campanha de 1941. O relatório sobe imediatamente pela hierarquia. O documento secreto chega pessoalmente à mesa no quartel-general do Führer. Os fatos secos das perdas causadas por uma única arma provocam um surto incontrolável de fúria animal. A cúpula do Reich percebe subitamente a real magnitude do seu fracasso tecnológico. A indústria alemã
não proveu o exército com meios adequados de perfuração. Os calibres de tanques existentes são oficialmente reconhecidos como obsoletos diante da nova blindagem soviética. Uma ordem urgente e intransigente é emitida. O documento com a tarja vermelha segue imediatamente para as tropas de vanguarda. A diretriz é claríssima: destruir os tanques superpesados soviéticos a qualquer custo. É obrigatório o uso de guarnições de canhões antiaéreos de 88 mm. Utilizar artilharia pesada de corpo de exército em tiro direto. Empregar grupos de assalto de sapadores especializados com explosivos. Ignorar completamente as perdas de pessoal. Um único tanque soviético é oficialmente equiparado a uma ameaça estratégica de escala nacional. O pânico gera decisões ainda mais desesperadas. A ordem é acompanhada por uma diretriz secreta para o Ministério do Armamento. Os engenheiros e projetistas alemães recebem um ultimato. O fronte precisa imediatamente de canhões novos, ultrapoderosos e de cano longo. São necessárias máquinas pesadas de nova geração, capazes de garantir a perfuração da espessa blindagem soviética a longas distâncias. O imenso complexo industrial militar da Alemanha começa a se reestruturar febrilmente. A engrenagem da corrida armamentista recebe uma aceleração colossal e irreversível a partir de um único combate florestal perto de Leningrado. O pânico nos altos gabinetes de Berlim converte-se imediatamente em novas sentenças de morte para os tanquistas alemães na linha de frente. As ordens do Estado-Maior não são passíveis de discussão. Os oficiais lançam novas formações de blindados para a morte certa, tentando desesperadamente soterrar com metal e carne humana uma única e intransponível barreira soviética. A frente de papel exige impiedosamente sangue real. A lenda do tanque soviético impenetrável já foi forjada e se espalha pelas trincheiras da Wehrmacht com a velocidade de um incêndio. Uma única tripulação fez estremecer o topo da máquina de guerra alemã. Um único tanque ferido quebrou o cronograma da guerra relâmpago. O tempo precioso foi perdido irremediavelmente. O mecanismo da Blitzkrieg sofreu uma rachadura fatal, que não pode ser remendada nem com ordens histéricas, nem com milhares de toneladas de aço Krupp retorcido. Ordem cumprida, coluna incinerada, missão de fogo encerrada. O tempo de parada esgotou-se. Não haverá descanso. O comandante aceita secamente as novas coordenadas. A guerra exige a presença deles em outro setor. O mecânico condutor aperta com força o botão de partida. O motor de arranque elétrico uiva sob esforço. O poderoso diesel de 12 cilindros gira pesadamente. Uma vez. Duas. O motor gelado tosse fumaça preta. Ignição. Explosão de combustível. O motor ganha vida com um rugido ensurdecedor. Uma vibração feroz golpeia os corpos exaustos. 47 toneladas de aço soviético ferido desprendem-se da turfa com um estalo. As lagartas largas trituram a terra úmida, junto com os estojos de munição escaldantes. O tanque recua pesadamente, esmagando pinheiros jovens. A máquina deixa para sempre o local de sua emboscada, deixando para trás um cemitério fumegante da elite da Wehrmacht. À frente, estendem-se centenas de quilómetros de incerteza. A guerra está apenas começando. A tripulação não alimenta ilusões. Eles conhecem cada rebite da máquina. O tanque pesado da série Kliment Voroshilov é um triunfo da blindagem impenetrável e um pesadelo diário para o trem de rolamento. O calcanhar de Aquiles do gigante de aço está escondido no compartimento do motor e transmissão. A transmissão fraca não suporta o peso colossal. A caixa de câmbio quebra sob as cargas extremas. As engrenagens de aço esfarelam-se impiedosamente. A troca de marchas exige uma força física descomunal. O mecânico ou condutor golpeia as alavancas rígidas com todo o peso do corpo, apoiando os pés com força no piso. Seus dedos, há muito, estão em carne viva contra as manoplas brutas. Cada quilómetro queima litros preciosos de combustível escasso. O avanço
transforma-se em uma luta contínua contra a própria técnica. A máquina pode suportar centenas de impactos, mas pode parar definitivamente por causa de uma única biela rompida. A floresta densa raleia. O tanque sai cautelosamente para um espaço aberto. Um campo amplo estende-se diante da ótica. É a zona de perigo máximo, um alvo ideal para a aviação inimiga. O comandante varre continuamente o horizonte pelo periscópio. Movimento, pé em baixo. O mecânico ou condutor pisa no pedal até o fim. O motor ruge furiosamente. 47 toneladas aceleram pelo solo viscoso. A suspensão golpeia impiedosamente a cada buraco. Os homens cerram os dentes. Eles têm pressa para cruzar o trecho aberto. O tanque atinge o meio do campo, o ponto de vulnerabilidade absoluta. De repente, o ronco estável do diesel engasga. As rotações caem catastroficamente. Uma tosse metálica golpeia os ouvidos. A máquina pesada dá um solavanco por inércia e estaca no meio do descampado. O motor morre. Um silêncio assustador se instala. As lagartas emitem um último rangido. Uma bolha de ar bloqueia a linha de combustível. O enorme alvo cinzento está paralisado sob o céu aberto. O som da morte vem de cima. Um zumbido distante que se transforma em um uivo pesado. Aviação inimiga. Os bombardeiros de mergulho alemães avistam o alvo instantaneamente. Começa o mergulho íngreme. O ar rasga-se com o guincho das sirenes. Dá a partida! Ruge o comandante. Não engrena! Grita o motorista, desesperado. Ele esmaga o botão do motor de arranque. O diesel emite um estertor vazio e silencia. As baterias estão arriadas pela espera na emboscada. O mecânico condutor salta do assento. Naquele aperto insuportável, ele agarra uma marreta de aço de 5 quilos e se espreme em direção à divisória escaldante. É necessária uma única ação precisa. Ele golpeia no espaço estreito, esfolando o escotelhoso até sangrar. Um golpe esmagador contra a carcaça do motor de arranque travado. Um tinido ensurdecedor. As escovas presas soltam-se bruscamente. O motorista joga a marreta de lado e cai sobre as alavancas. Agora! O dedo pressiona o botão com força. Contato. O motor de arranque gira o pesado volante. O diesel suga o ar avidamente e explode em um rugido terrível. Uma nuvem negra jorra dos escapamentos. Marcha! O motorista puxa as alavancas com fúria. As lagartas cravam-se no solo com ferocidade. O tanque arranca bruscamente. A terra voa debaixo das rodas de apoio. Naquela mesma fração de segundo, a 10 metros atrás, cai a primeira bomba. A explosão levanta toneladas de terra. A onda de choque empurra a máquina brutalmente para a frente. Estilhaços quentes cortam o aço. O tanque entra a toda velocidade na sombra salvadora da floresta densa. Esconderam-se. O motor funciona regularmente. A tripulação respira de forma intermitente, engolindo a fumaça acre. Sem gritos. A morte passou raspando. É uma breve trégua. Os tanquistas ocupam seus postos em silêncio. O municiador coloca as mãos queimadas sobre a culatra que esfria. O atirador encosta-se na ocular turva. O monstro de aço fustigado rasteja implacavelmente para o leste. À frente, milhares de quilómetros de estradas. Centenas de aldeias em chamas. O feito extraordinário torna-se apenas uma linha no boletim. O trabalho pesado e diário da Grande Guerra continua. Um único tanque pesado não vence uma guerra global. 47 toneladas de aço soviético não são capazes de deter fisicamente um exército de invasão de milhões de homens. O monstro de aço modelo 1941 não chegou ao final deste caminho terrível. O metal tem seu limite de fadiga. A blindagem espessa inevitavelmente racha sob a pressão contínua da artilharia. Os mecanismos pesados desgastam-se até virarem pó metálico. Os homens dentro das máquinas queimam até as cinzas.
A tripulação desta máquina cumpriu uma tarefa impossível em seu setor. Eles não destruíram toda a Wehrmacht, mas fizeram algo muito mais importante. Arrancaram do inimigo o recurso mais valioso e insubstituível. Eles tomaram o tempo alheio. Cada minuto passado no inferno sufocante da emboscada florestal teve um preço exato. Cada impacto suportado garantia uma trégua estratégica. As horas ganhas com sangue somavam-se em comboios salvos. As pesadas máquinas das fábricas seguiam para o leste sob o bater das rodas dos vagões. A vanguarda alemã detida significava divisões de reserva vivas, que tiveram tempo de fortificar uma nova linha de defesa. 5 homens atordoados, queimados e asfixiados dentro de uma caixa de ferro pagaram por essa trégua vital. Elas tornaram-se o alicerce da vitória futura, recebendo sobre si o golpe mais terrível do primeiro ano de uma guerra implacável. A era dos primeiros gigantes angulares e desajeitados chegou ao fim. As máquinas pesadas cumpriram seu destino cruel. Sua blindagem frontal absorveu a energia esmagadora da Blitzkrieg. Seus canhões quebraram o ritmo da elite blindada alemã. No lugar dos pesos pesados fustigados, surgiram novas soluções. As fábricas evacuadas entregavam, em fluxo contínuo, tanques médios manobráveis e tecnológicos. Milhares de T-34 saíam das linhas de montagem, vencendo pela velocidade, pela massa e pela eficiência produtiva brutal. Em seguida, entraram nos campos de batalha os verdadeiros herdeiros da escola soviética, as poderosas máquinas da série Joseph Stalin. Seus canhões de 122 mm não deixavam chance para o novo zoológico alemão. Projéteis pesados arrancavam as torres inimigas com um único impacto. A blindagem inclinada suportava facilmente os contra-ataques. Esses novos predadores rompiam defesas escalonadas, transformavam casamatas em pó e esmagavam o calçamento de Berlim. Eles colocaram o ponto final sangrento neste massacre. Mas o caminho para a vitória foi pavimentado pelas carcaças mutiladas das máquinas desajeitadas do primeiro ano da guerra. As tripulações dos primeiros tanques pesados raramente sobreviviam para ver os fogos da vitória. Seus nomes eram inscritos em letras secas nos relatórios de perdas irreparáveis. Seus corpos fundiam-se ao metal derretido dentro dos compartimentos incandescentes. A guerra é um mecanismo sem alma que processa carne humana em fatos históricos. Os sobreviventes retornavam como inválidos de cabelos brancos, com os pulmões queimados por gases, membros amputados e um vazio profundo no olhar. Com o zumbido eterno dos ricochetes nos tímpanos rompidos, esse é o preço real da ofensiva detida. É a aritmética do sacrifício. Lama, sangue, vômito, graxa e um medo animal viscoso. Anos depois, as máquinas de 1941, mutiladas por projéteis, estagnaram para sempre em pedestais de concreto. Elas montam guarda silenciosa em praças e estradas tranquilas. Os elos das lagartas estão soldados aos trilhos, as culatras dos canhões bloqueadas por solda. Os corações diesel foram removidos há muito tempo. As máquinas estão vazias por dentro, transformadas em símbolos de um espírito inquebrável, em monumentos mudos de uma resistência que ultrapassa os limites humanos. Camadas de tinta verde tentam, anualmente, esconder as cicatrizes de combate, mas os sulcos profundos deixados pelos projéteis alemães sobressaem através do pigmento. As ranhuras rasgadas nas torres não podem ser apagadas. É a memória física da guerra. A prova de que a morte bateu centenas de vezes contra essas paredes de aço, mas não conseguiu atravessá-las. A terra há muito engoliu os capacetes perfurados e os estojos de latão. As raízes das árvores envolveram as rodas enferrujadas das máquinas perdidas. Pântanos ocultaram as torres arrancadas. A natureza retoma o que é seu. O vento de outono assobia dentro do cano vazio do canhão. Gotas de chuva fria escorrem pela placa de blindagem, lavando a poeira das velhas feridas pintadas. A praça diante do monumento está vazia. O estrondo dos canhões, o cheiro de carne queimada e os gritos ficaram no passado.
parada sobre o pedestal, a máquina de 47 toneladas permanece imóvel. 75 milímetros de blindagem temperada guardam um silêncio gélido. O metal está morto. Sob o céu cinzento, o aço úmido do tanque permanece absolutamente frio.